Olá meus amigos, tudo bem? Vamos conversar aqui hoje sobre alimentos em tempos de pandemia de coronavírus. Muito tem se discutido, a respeito desse assunto nos últimos dias e eu resolvi gravar esse vídeo para a gente poder trabalhar dois pontos específicos aqui com vocês. O primeiro ponto se refere à prisão civil do devedor de alimentos. Nós sabemos que a dívida alimentar é a única dívida civil hoje que gera a prisão do devedor. É a única modalidade de prisão civil que nós temos em nosso ordenamento jurídico, permitida em nosso ordenamento jurídico em tempos de hoje. Essa prisão civil ela ocorre sempre que os chamados alimentos atuais se venceram e não foram pagos, nem tampouco justificados. Esses alimentos atuais são aqueles que se venceram nos últimos 3 meses a contar do dia que eu cobrei judicialmente o seu pagamento. Certo? Essa prisão civil, ela ordinariamente, conforme o artigo 528 do Código de Processo Civil, é uma prisão em regime fechado. O Código de Processo Civil vigente veio reforçar essa ideia, apenas ressaltando que o preso por dívida alimentar deve ficar separado daqueles comuns, daqueles que estão no estabelecimento prisional por outros tipos de crime, por outras situações, certo? E aí nós temos esse momento atual que estamos vivendo, alusivo à pandemia do coronavírus, toda essa questão que estamos vivenciando, da impossibilidade de aglomerações para evitar a disseminação do vírus de forma muito rápida. E aí vem o Superior Tribunal de Justiça, através de uma decisão em habeas corpus do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no último dia 26 de março, a última quinta-feira, estabelecendo ou estendendo os efeitos de uma liminar concedida a pedido da Defensoria Pública da União para o Estado do Ceará, estendendo seus efeitos para todo o Brasil, determinando que aqueles devedores de alimentos que estão presos, eles possam cumprir a medida de coerção pessoal em regime domiciliar. No dia 27, no dia seguinte, a ministra Nancy voltou a decidir sobre essa questão, nesse mesmo sentido, novamente em liminar em habeas corpus. Antes disso, o Conselho Nacional de Justiça já havia editado a recomendação número 62, que em seu artigo 6º estabelece uma recomendação, como eu disse, aos juízes de direito que determinem a soltura dos presos em regime fechado de prisão alimentícia e determinando que passem a cumprir o regime domiciliar. Certo? Então nós temos aí esse viés acerca da prisão civil do devedor de alimentos e nós sabemos que essa constrição de liberdade é uma constrição de ordem coercitiva, ela visa obrigar ou impingir ao devedor que faça o pagamento daquela verba mais atual, como eu já expliquei, porque é necessária a subsistência imediata do indivíduo. Então, a partir do momento que eu tenho a prisão domiciliar como uma possibilidade, ainda que momentânea, nesse espaço de tempo, que esperamos seja o mais breve possível, eu passo a não ter mais a medida com a sua finalidade precípua, que é o poder de coerção que a prisão em regime fechado tem. Afinal, estamos quase que praticamente todos em uma prisão domiciliar forçada, Posso dizer assim, guardadas as devidas proporções naturalmente. Então, essa medida de coerção pessoal em regime domiciliar, ela em nada surte o efeito esperado. Muito pelo contrário, pode até gerar uma espécie de chicana por parte do devedor de alimentos, que normalmente já não se comporta muito bem, obviamente que não são todos, dentro de um processo de cobrança da dívida alimentar. Então, o recomendado, o sugerido é que não tenha ainda a ordem de prisão dentro do seu processo, peça ao juiz o sobrestamento dessa medida de coerção, tente os outros meios que o judiciário lhe propõe para, em seguida, você solicitar
quando tudo isso passar, a medida de coerção pessoal. É uma alternativa que, devidamente justificada, poderá surtir o efeito esperado dentro do seu processo de cobrança de alimentos. Um outro aspecto, e antes que cheguemos nesse ponto crítico da dívida alimentar, nós sabemos, eu até já gravei um episódio lá no nosso FamíliaCast sobre essa questão. Nós sabemos que neste momento de pandemia, necessário isolamento, medidas alusivas à quarentena, distanciamento social, nós sabemos que, naturalmente, o mercado acaba sofrendo as consequências desse distanciamento do consumidor. As pessoas estão em casa, as ruas estão com um trânsito bem menos intenso como de outrora, as principais capitais do país, a gente consegue perceber isso nitidamente, e também aqui nós conseguimos ver isso de forma muito clara. Então o mercado ele está girando de uma forma muito lenta. Vários setores da economia estão sofrendo na pele quedas bruscas em seu faturamento. E essas pessoas, esse empresário, naturalmente, ele pode ser também alguém responsável pelo pagamento de alimentos. Então, para que ele não chegue nesse momento crítico de ter uma prisão civil decretada, ainda que em um regime domiciliar, ele precisa se antecipar as situações. E a primeira recomendação que nós temos, lastreada em absoluto bom senso, equidade e razoabilidade, é que o devedor dos alimentos procure o credor através do seu representante e possa, junto a ele, renegociar ou facilitar esse pagamento, parcelando ali ao longo do mês, fazendo uma redução, ainda que momentânea, dentro daquele cenário atual que nós estamos vivenciando, obviamente, quando esta pessoa, quando este devedor realmente tiver sido agudamente atingido pela crise que assola o país em face da pandemia. Tá certo? Não obtida essa possibilidade, não obtida êxito nessa conversa, nessa negociação momentânea, temporal, aí a medida que cabe a esse devedor de alimentos é se antecipar, como eu já disse, e demandar uma ação revisional de alimentos, objetivando até mesmo uma tutela de urgência antecipada, provisória de urgência antecipada, solicitar uma redução dessa obrigação, expondo e comprovando os motivos pelos quais está buscando o Poder Judiciário naquele momento, evitando um mal maior, né? E aí ele anda bem com a sua situação financeira, com o alimentando, e evita uma constrição de sua liberdade, ainda que nesses moldes, ainda que nesse modelo que STJ e CNJ e também um projeto de lei do Senado, que foi protocolizado na noite desta segunda-feira, dia 30 de março, pelo senador Antônio Anastasia, visa também assegurar essa prisão civil em regime domiciliar. Então são esses aspectos alusivos à prisão civil, recomendação do CNJ, decisões do STJ, projeto de lei do Senado, protocolizado agora na última segunda-feira, dia 30 de março, querendo fazer com que temporariamente a prisão civil seja em regime domiciliar, e a necessidade de, antes de que tudo isso possa acontecer, renegociar o pagamento desses alimentos e até mesmo, se em último caso, em última ratio, uma ação revisional com pedido de urgência, pedido de tutela provisória de urgência antecipada para reduzir aqueles alimentos, ainda que por um período curto de tempo que esperamos dure todo esse contexto que estamos vivenciando. Ok? Espero que tenha sido proveitoso para você esse vídeo. Se sim, curta, compartilhe com seus amigos. Ele está nas nossas plataformas do IGTV e do YouTube. E já tem também episódio lá no FamíliaCast envolvendo o tema. Um grande abraço e até o próximo.